Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 172, hoje é quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022. Como vocês estão percebendo, estou gravando o meu podcast hoje, nosso Conexão Geo hoje, em função aí do avanço, da mudança de postura da Rússia com relação à Ucrânia. Na madrugada de ontem para hoje, na manhã de hoje, na verdade, lá na Rússia, lá na Ucrânia, a Rússia iniciou um ataque coordenado em várias posições do território ucraniano, diferente daquilo que eu vinha prevendo. Vocês que me acompanham aqui no Conexão já há bastante tempo, já tinham escutado que eu tinha essa previsão da Rússia reconhecer aquelas duas províncias rebeldes como estados independentes. Ele o fez no final de semana, na verdade, né, na segunda-feira. Ele reconheceu formalmente as duas províncias como estados independentes, lembrando que essas duas províncias elas são apenas um terço das províncias originais da Ucrânia, ou seja, como se fossem dois estados da Ucrânia, dentro da Ucrânia. Um terço desses estados que foram ocupados pelos rebeldes em 2014, naquele ano lá da Crimeia, que vocês já sabem que a Crimeia foi anexada para a Rússia. E um detalhe para a gente não esquecer da história da coisa, essas duas províncias elas não foram reconhecidas politicamente na época pela Rússia, e muito menos em termos de presença formal de militares russos dentro. Lógico que havia o apoio, teve apoio da Rússia em relação aos rebeldes dessas duas províncias, mas a Rússia não reconheceu essas províncias lá em 2014 como províncias, como estados independentes, né? Então esse é um detalhe importante. Eu só queria, antes de prosseguir, eu queria só lembrar algumas coisas. Primeiro, a gente tem que ter na cabeça, tentar entender um pouco o que passa na cabeça da maioria dos russos, da cabeça do Putin. Vamos tentar aqui lembrar alguns fatos. Primeiro deles, a Rússia, como União Soviética, era sim um grande protagonista do sistema internacional, juntamente com os Estados Unidos, a partir da Segunda Guerra, né? Os russos valorizam muito o fato deles terem vencido a Segunda Guerra, eles foram os responsáveis pela vitória na Segunda Guerra. Então, durante todo o período chamado de Guerra Fria, de 1947 a 1991, a Rússia, como União Soviética, tinha realmente um grande protagonismo internacional. Só que isso foi mudando, já no final ali do período da Guerra Fria, 79 a 89, vocês lembram que a Rússia invadiu o Afeganistão, sofreu duras perdas lá no Afeganistão, teve que recuar. Depois, nos anos 80 também, além da questão do Afeganistão, problemas econômicos que a Rússia estava sofrendo. O Gorbachev assumiu o governo e constatou que a Rússia realmente, a União Soviética na época, tinha perdido a corrida tecnológica para os Estados Unidos, e a questão da economia também da União Soviética com problemas. Aí isso veio com a dissolução, isso acabou dando na dissolução da União Soviética em 91, quando, obviamente, Moscou perdeu força, né? Moscou, que governava todo um país muito maior, com uma população muito maior, perdeu Ucrânia, perdeu Bielorrússia, perdeu Cazaquistão, Letônia, Estônia, Lituânia, Geórgia, que se tornaram estados independentes, países independentes. Isso é importante a gente lembrar. Ou seja, a Rússia, que tinha um histórico da época do Império Russo, da época da Guerra Fria, de um protagonismo internacional, passou aí uma década dos anos 90 numa situação muito ruim. E, na verdade, nós não podemos também deixar de lembrar que hoje o produto interno bruto da Rússia equivale a 1/10 do produto interno bruto da China, que ainda é menor do que o dos Estados Unidos. O produto interno da Rússia hoje é equivalente ao produto interno do Brasil. A economia russa é muito dependente da exportação de petróleo e gás, né, itens de defesa, mas em termos de diversificação de indústria, de tecnologia, não dá para comparar com China e com os Estados Unidos. Essa crise específica que nós estamos vendo agora com esse conflito, nós podemos colocar aí como um momento inicial a questão em 2014, né? Voltando à questão de 2014, quando o presidente da Ucrânia, o Yanukovych, no final de 2013 para 2014, ele acabou
pendendo, né, decidindo se alinhar mais com a Rússia do que com a Europa, que era a vontade da maioria do povo ucraniano. O povo ucraniano foi às ruas, fevereiro de 2014, grandes protestos aumentaram muito, de maneira que o Yanukovych fugiu da Ucrânia em direção à Rússia. Aquilo ali já foi uma outra derrota para a Rússia importante. Então aquilo obviamente ficou na cabeça do Putin. O Putin já era o presidente da Rússia nessa época, né? Ele assumiu como primeiro-ministro em 1999, como presidente em 2000. Então 2014 foi, podemos dizer assim, muitos especialistas chamam que o ano que a Rússia perdeu a Ucrânia, né? E os governos que assumiram a partir de 2014 começaram a pender para entrar na OTAN, que é a aliança militar, e entrar na União Europeia. Então são questões que eu considero relevantes trazer antes de falar do que está acontecendo agora. Mas mais um item que considero importante é que durante o governo do presidente Trump, o Trump e seus assessores vislumbraram corretamente que a grande questão, na verdade, essa questão já tinha sido vislumbrada no governo do Obama, que a China, em 2011, o Obama fez um discurso famoso, mudando o eixo de prioridade estratégica dos Estados Unidos para a Ásia, identificando claramente a China como a grande ameaça para os Estados Unidos, ou seja, o país que poderia ultrapassar os Estados Unidos como grande potência. Tá? Isso aconteceu em 2011, no discurso do Obama, e logo em seguida, quando o Trump assumiu em janeiro de 2017, a postura do Trump, de uma maneira geral, foi de tentar atrair novamente a Rússia para a Europa, para o Ocidente. Né? Nesse período do início dos anos 2000, por exemplo, a Rússia chegou a compor um G8, né? Juntamente com os outros 7 países que fazem parte do G7. Né? Então, o Trump, ele por 2 vezes, em reuniões do do G7, no Canadá e na França, tentou atrair a Rússia novamente, porque via claramente que essa aliança da Rússia com a China seria muito prejudicial para o Ocidente. Isso acabou não acontecendo. A posse do Biden, a postura do governo Biden em relação à Rússia, meio que reforçou essa aliança da Rússia com a China. O encontro do Biden com o Putin em junho, tema importante foi a questão dos ataques cibernéticos contra as infraestruturas americanas, que o Biden deu um basta para o Putin, dizendo que não aceitaria mais esse tipo de coisa. E aí chegamos mais ou menos em novembro do ano passado, né? Esse encontro do Putin com o Biden aconteceu em Genebra em junho. Quando foi mais ou menos novembro do ano passado, no final de novembro, começou aquela questão das manobras militares da Rússia de aproximação à fronteira da Ucrânia. E aí o Putin insistindo com a questão inclusive discursos dele em dezembro, entrevistas que ele fez em dezembro, mostrando que o Ocidente precisava garantir a ele, a OTAN precisava garantir ao Putin que a Ucrânia não passaria para a OTAN nunca. Né? Seria um ponto pacífico, ou seja, ele não abriria a mão dessa questão da Ucrânia. Esse é um ponto muito importante que a gente não pode deixar de levar em consideração. A partir de dezembro, então, negociações, muitos líderes internacionais visitaram a Rússia no sentido de dar uma distendida na crise, acalmar, tirar as tropas russas da fronteira da Ucrânia. Na minha avaliação, naquele momento, com certeza, os Estados Unidos já possuíam mesmo informações claras de dentro da Rússia, de que havia sim um plano claro da Rússia invadir a Ucrânia, e aí começou aquela série de anúncios de autoridades americanas em janeiro, e até do próprio presidente Biden, de que a Rússia invadiria a Ucrânia a qualquer momento, e a coisa ficou de uma tal maneira que as pessoas começaram até a duvidar mesmo de que seria uma coisa absurda, porque todos os dias ele avisava que ia ter e isso não acontecia. Isso é interessante para a gente ressaltar a importância dos serviços de inteligência e como que os Estados Unidos já sabiam em janeiro, dezembro, dos planos da Rússia de invadir a Ucrânia. E aí, desses líderes todos, aquele que tentou efetivamente aí na reta final fazer alguma coisa de concreta foi o presidente da França,
né? Mas antes da última tentativa do Macron em relação a essa negociação, teve aquela visita do Putin a Pequim, onde ele se encontrou com Xi Jinping no dia 4 de fevereiro, na abertura das Olimpíadas de Inverno. Eu já comentei isso aqui com vocês. Então, dia 4 de fevereiro, abertura das Olimpíadas de Inverno lá em Pequim, na China. Putin se encontra com Xi Jinping e, com certeza, nesse encontro, ele abriu para o Xi Jinping tudo que ele ia fazer, já mais ou menos se acertando com Xi Jinping, inclusive postura da China, etc. A China é a maior parceira comercial da Ucrânia, demonstrando não ter interesse de um conflito aberto em relação à Ucrânia, mas o Putin conseguiu, digamos assim, convencer provavelmente o Xi Jinping, né? Tanto é que estamos vendo a postura agora da China, uma postura neutra pró-Rússia, em termos de declarações com relação a esse ataque russo na Ucrânia. Nesse último final de semana, trocas de telefonemas mais uma vez. Tivemos aí uma expectativa positiva, até com o anúncio no domingo de que o Biden e o Putin se encontrariam. O Biden até informou que estava ok, poderia encontrar. Tinha também já confirmado o encontro dos dois ministros de Relações Exteriores, Estados Unidos e Rússia, o Sergei Lavrov e o Antony Blinken dos Estados Unidos. Seria hoje, quinta-feira, esse encontro, que acabou não acontecendo, obviamente. E também aconteceu um outro elemento interessante, que foi a questão da população, de parte da população daquelas províncias, né, do Donetsk e Lugansk, fugindo ali para a Rússia, dizendo que estavam sendo atacadas pela Ucrânia. Ou seja, aquilo ali já era uma orquestração da Rússia para justificar o ataque que iniciou hoje pela manhã, né? Então isso foi aí na segunda-feira. O Putin, ele reconheceu a independência das duas províncias, que já tinham, inclusive, tido parecer favorável do parlamento russo. Eu falei isso na semana passada, eu falei sobre essa possibilidade. Eu realmente entendi que o máximo que o Putin iria fazer era reconhecer as duas províncias, enviar tropas para essas duas províncias e pararia por aí. Mas não foi assim, como vocês obviamente estão acompanhando. Hoje pela manhã, a Rússia efetuou aí os ataques a vários pontos da Ucrânia, e estamos aí acompanhando. Muitas pessoas já morreram, dados indicam que 100 mil ucranianos já fugiram de suas casas, tentando alguns já chegar a outros países da Europa. Ou seja, a situação muito preocupante. O governo da Ucrânia se mantém no poder, até agora pelo menos, né? O presidente da Ucrânia fez declaração hoje dizendo que vai resistir, que o parlamento está todo na capital. Vamos ver como que vai ser esse embate. É uma situação difícil. A Rússia informou que são apenas alvos militares, que não é intenção ocupar toda a Ucrânia, né? Não é intenção ocupação da Ucrânia, mas atacar determinados alvos. Foi atacado várias cidades onde tem instalações militares importantes da Ucrânia, e vamos seguir acompanhando essa ofensiva. Alguns pontos para minha avaliação. Eu acho que o Putin tomou uma decisão errada, pode lhe custar inclusive até a presidência do país em algum momento mais para frente, porque a Rússia não tem o poder econômico que os Estados Unidos tinham, por exemplo, quando atacaram o Iraque em 2003, e depois foi provado que não tinha arma de destruição em massa, né? E obviamente quem que ia aplicar sanções econômicas contra os Estados Unidos. Então, tudo vai depender do tamanho das sanções econômicas contra a Rússia, que vão ser impostas. Há uma expectativa muito grande de como serão exatamente essas sanções econômicas. Então, vamos aguardar. Por enquanto, a Rússia está muito confiante na força do seu petróleo, na força do gás. China, obviamente, um grande comprador. Índia também. O Irã não é comprador, porque é produtor de petróleo, mas é também um parceiro importante da Rússia. Vamos ver quem efetivamente vai sustentar essa posição da Rússia, desse ataque em relação à Ucrânia. Em linhas gerais, volto a afirmar, eu acho que o Putin ele vai ficar apenas realmente nos alvos militares. Talvez tome a capital para depor o presidente e colocar algum ucraniano pró-Rússia no poder. Isso é uma possibilidade que agora nós temos que reconhecer, mas definitivamente não vai atacar um país da OTAN, por exemplo. Eu não acredito numa terceira guerra mundial, porque seria uma catástrofe, obviamente, com países nucleares envolvidos. Então,
o que eu avalio é que a questão vai ficar limitada à Ucrânia, não vai se espalhar para os demais países da Europa. Já estamos vendo movimentos aí, inclusive, de novas tropas de países da OTAN, especialmente dos Estados Unidos, sendo deslocadas para os países da OTAN que fazem fronteira ali com a Rússia, como os países bálticos, como Polônia, etc. Isso aí vai acontecer. Obviamente que a energia, preço de petróleo, combustível vão permanecer altos. Eu acho que os investimentos externos vão fugir dos países do leste da Europa, da Rússia, da Ucrânia. Bolsa de valores hoje da Rússia despencou de uma maneira impressionante. A indústria de defesa global, de uma maneira geral, ela vai crescer, né, nos próximos meses. Os países vão buscar produtos de defesa para reforçar os seus países. E aí também trago aqui umas lições que a gente pode considerar. Primeiro, eu acho que a Europa não poderia ter ficado tão dependente do petróleo e gás russo, especialmente a Alemanha, né? Podemos comparar a situação da Alemanha e da França. A França optou para a geração de energia com usinas nucleares, à base de urânio que ela importa de outros países, né, porque não tem no seu próprio território, e a Alemanha muito dependente do gás, inclusive desligando usinas nucleares, ou seja, ficando ainda mais dependente de um gás que ela mesma não possui, é obrigada a importar, e muito desse gás importado da Rússia. Eu acho que a movimentação das tropas da OTAN para os países do leste ali, dos países da OTAN do leste, deveria ter sido com mais vigor, com mais intensidade, para realmente mostrar a intenção da OTAN de se preparar para qualquer coisa, e talvez até, quem sabe, se a OTAN tivesse realizado um grande exercício militar dentro da Ucrânia, colocando uma quantidade grande de militares, de aviões dentro da Ucrânia, poderia também ter inibido a ação russa. Então eu acho que a reação um pouco tímida, a falta de uma liderança mais forte entre os países da OTAN, eu acho que favoreceu essa decisão do Putin, que mesmo assim eu considero uma decisão equivocada. A Rússia vai se tornar, já está hoje o pária, ou seja, vários países com protestos na frente da embaixada da Rússia, e iluminação de bandeira da Ucrânia em vários lugares, ou seja, a Rússia vai sofrer bastante com essa decisão do Putin. Como sempre, seguimos acompanhando outras situações, mas quero trazer para vocês uma preocupação que tenho, que é em relação à China. Eu acho que a China pode sim aproveitar esse momento, aproveitar essa crise, esse conflito lá com a Ucrânia e atacar Taiwan. Já falei muito sobre isso aqui. Taiwan é uma questão importantíssima para a China. Querer conquistar Taiwan por corações e mentes, muito difícil. Eu acho que a única maneira que a China tem de realmente recuperar Taiwan será por uma invasão militar. E a China pode sim aproveitar esse momento da invasão da Ucrânia para fazer uma ação militar. Vamos ver como que os Estados Unidos se comportam nesse caso em relação de uma tentativa da China de atacar Taiwan. Seguimos acompanhando as demais crises, como o caso do Afeganistão, que já tenho falado, da tragédia humanitária, as crises na África de uma maneira geral, a questão da negociação do programa nuclear do Irã, um tema importantíssimo que agora ficaram paradas, né, com essa crise que tomou, obviamente, a grande prioridade do momento. Então, a questão das negociações que já estavam quase no final, já havia um otimismo até de chegar a algum consenso em relação ao programa nuclear do Irã, mas isso não vai acontecer, acredito que não. E como sempre, eu gosto de fechar com boas notícias, mas infelizmente, da mesma forma que no meu último podcast não consegui fechar com uma boa notícia, em função da catástrofe lá em Petrópolis, eu também fecho esse Conexão Gel de hoje com essa situação terrível. Conflito não é bom, obviamente, para o mundo, sofrimento, guerra, pessoas saindo das suas casas de maneira obrigatória, né, não por suas vontades. Ou seja, hoje, infelizmente, dia 24 de fevereiro, um dia muito triste para a humanidade. Um excelente final de semana para todos. Vamos orar para que esse conflito se resolva da maneira mais rápida possível, com o menor sofrimento possível. Manterei vocês atualizados com relação à crise pelo Instagram do Conexão Gel, Instagram e Facebook do Conexão Gel, e volto com o meu podcast na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço a todos, bom final de semana.